Olá, boa noite. Feira reúne novidades da tecnologia que podem ser usadas na área da saúde, ajudando profissionais e pacientes. Urnas eletrônicas que vão ser usadas neste segundo turno começam a ser preparadas pelo TRE. Justiça interdita estádio da Ilha do Retiro por causa da invasão de torcedores do esporte no jogo contra o Vasco. Famílias de comunidades de São Lourenço da Mata recebem alimentos arrecadados no Jogo do Bem. E as alternativas do IBGE para moradores que não conseguem responder o questionário do censo de forma presencial. Novidades da tecnologia que podem ser usadas na área da saúde estão em exposição numa feira que acontece no Centro de Convenções em Olinda. São ideias para facilitar o trabalho dos profissionais e permitir um melhor atendimento aos pacientes. É uma reunião do que há de mais novo e tecnológico na área da saúde. Nos estandes são apresentadas soluções práticas e inovadoras para hospitais, clínicas e para os profissionais. Como esse robô, que funciona fazendo massagem cardíaca para pacientes que precisam ser reanimados. O compressor ele vai simular a ação do enfermeiro de forma que você pode pré-configurar a necessidade do seu paciente. Onde você pode acoplar um ventilador, acoplar um desfibrilador e com isso você facilitar o trabalho do socorrista. Justamente principalmente nesses transportes mais longos e também ajudar no auxílio dentro da sala de aula. A Hospital Med, feira de negócios do setor médico e hospitalar do Norte e Nordeste, está completando 10 anos. São 270 expositores que devem gerar 250 milhões de reais em negócios. A expectativa é de que 22 mil pessoas devam visitar a feira montada no Centro de Convenções até sexta-feira, último dia do evento. Esse grupo de alunos de um curso técnico de radiologia está aproveitando para conhecer o que tem de novo no setor. A área de saúde é muito importante, para a gente de radiologia, então acredito que a feira vai ser uma extensão de conhecimento para a gente. Quem sofre com ferroada de mosquito vai achar essa uma boa. O Leonardo está apostando numa ideia de um dispositivo que alivia a coceira para picada de insetos, por meio de sucção de ar. Ele é uma alternativa reutilizável, simples e rápida para solucionar um caso, diferentemente das pomadas, que elas aliviam a coceira por um momento, mas por não removerem o elemento que está causando a coceira, você vai ficar seguindo usando as pomadas e não resolver o problema. Durante o evento também está acontecendo uma batalha entre startups. No palco, empreendedores apresentam soluções tecnológicas e a mais viável e interessante vai ganhar uma vaga num processo de seleção de uma aceleradora de startup que pode investir até R$1 milhão no projeto. A ideia disso daqui é justamente ver aqueles projetos de maior potencial para poder oferecer esse apoio em cima de mentoria, de aceleração, de investimento, de construção do seu MVP, do registro da patente, com a propriedade intelectual. Então todo esse apoio é o propósito aqui da Startup Health, junto às startups. Esse relógio está conectado a um serviço que pretende monitorar os sinais vitais do paciente, como batimentos cardíacos, respiração, pressão, e indicar a um profissional de saúde da plataforma quando alguma alteração surgir. Nessa plataforma, a gente, baseado na comorbidade que essa pessoa tem e o protocolo de saúde estabelecido, nossa inteligência artificial, junto com nossos enfermeiros, analisam esses dados e fazem o cuidado preventivo dessas pessoas. A startup do Fábio está participando da disputa com um sistema que usa inteligência artificial para resumir informações de prontuários médicos e sugerir as melhores alternativas para o tratamento dos pacientes nos hospitais. É humanamente impossível um ser humano ler e acompanhar tudo o que está acontecendo em todos os pacientes, em todos os setores, 24 horas por dia. Com essa solução tecnológica, a gente é como se tivesse uma enfermeira lendo todos os prontuários, 365 dias do ano, sem folga. A partir desse entendimento, ele consegue orientar várias informações de apoio para esse cuidado. Onde estão os pacientes mais graves, qual unidade que precisa de mais profissionais, quais riscos que eventualmente o paciente está correndo e que, como ninguém consegue estar olhando todos os prontuários, seria impossível sem esse tipo de tecnologia.
A feira Hospital Med vai até sexta-feira no Centro de Convenções em Olinda. Funciona das 14h às 20h. E para participar é preciso fazer uma inscrição no site hospitalmed.com.br. Os profissionais de saúde não pagam. O público em geral paga R$ 20. A tecnologia também é essencial para garantir a eficiência e a segurança do processo eleitoral no Brasil. Hoje, as urnas que vão ser usadas neste segundo turno das eleições começaram a ser preparadas. As primeiras foram as de Fernando de Noronha, que seguem para o arquipélago de Navio. Este é o resultado de hoje. 800 urnas já foram preparadas aqui no Polo 1, no bairro do Bongi, que é o maior aqui do estado de Pernambuco. São 5.600 urnas, 800 já estão preparadas. Todas essas aqui foram separadas para serem transportadas. E é interessante aqui, tem a identificação. Esta é da Escola Técnica Estadual Chico Sainz, na 10ª zona, seção de número 234. Pernambuco tem 7 milhões de eleitores, então são 24.500 urnas que vão ser preparadas, 5.600 aqui no bairro do Bongi. Eu vou começar com o secretário de Tecnologia e Informação do Tribunal Regional Eleitoral. Eu pergunto para o senhor, tem alguma possibilidade nessa reconfiguração do segundo turno de algum ataque de hacker, eles conseguirem então modificar essa mídia que vocês retiram? Não, de forma alguma. Esse é um processo manual, a urna não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, então é impossível a chegada de um hacker para alterar qualquer que seja o dado. E o tribunal tem uma estrutura logística, de segurança, essas urnas estão sob nossa guarda e elas também estão programadas para que só funcionar, essa agora do segundo turno, para só funcionar no domingo da eleição. Então não tem perigo nenhum, os eleitores podem ficar tranquilos. Qualquer cidadão pode acompanhar essa preparação que acontece aqui até o dia 26, até a próxima quarta-feira? Sim, e todos os processos da Justiça Eleitoral, eles são abertos ao público, não tem nada secreto. Essa preparação ela é presidida sempre pelos juízes eleitorais, com a presença do Ministério Público e também está facultado a todas as entidades fiscalizadoras, incluindo os partidos políticos, a fiscalização e também ao cidadão comum. Esse é um processo aberto para a sociedade. Se eu votei, por exemplo, na Escola Técnica Estadual Chico Sainz, nesta urna aqui, é exatamente essa também que eu vou votar nesse segundo turno? Sim, são as mesmas urnas, todas as urnas que estão sendo preparadas hoje são as urnas que foram utilizadas no primeiro turno. A gente não formata, ela mantém os dados de primeiro turno, agora vai receber os dados para o segundo turno, a gente está programando para que ela funcione no modo de segundo turno com aqueles candidatos que que participarão do segundo turno para presidente e para governo do estado, e em 2 cidades a gente vai ter eleição suplementar, em Pesqueira e Joaquim Nabuco. Para esse sim vai ter uma eleição suplementar, o terceiro voto para prefeito. Até dia 26 a preparação, no dia 28, na sexta-feira, vocês começam com a distribuição. Sim, é ato contínuo, a gente está preparando todas as urnas, conclui no dia 26. Dia 27 a gente começa a carregar os caminhões que dormirão aqui, já carregados, lacrados, e aí na sexta, às 8 horas da manhã, a gente começa a distribuição para todos os locais de votação. E como é que está a situação do arquipélago de Fernando de Noronha, que a gente sabe que houve a proibição dos aviões a jato? Para Fernando de Noronha, a gente já, para não ter nenhum risco no transporte dessas urnas, sabendo que a capacidade de carga dos aviões turbohélices é menor, a gente optou por preparar elas primeiro. Hoje foram as primeiras urnas preparadas para que a gente consiga transportar de forma marítima. Então elas já seguem para o porto do Recife e a gente vai mandar um navio cargueiro com essas urnas. Você viu que o secretário de Tecnologia do TRE, Jorge Maciel, falou que no dia 30 de outubro, 2 cidades de Pernambuco vão ter votação também para prefeito. São as cidades de Pesqueira, no Agreste, e Joaquim Nabuco, na Mata Sul. Isso acontece porque os prefeitos dessas cidades tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou os recursos de ambas as chapas. O TSE determinou também a realização de uma eleição suplementar nessas cidades no mesmo dia do segundo turno. Atualmente, os municípios estão sendo administrados pelos presidentes das câmaras de vereadores. A Justiça determinou a interdição do estádio da Ilha do Retiro, no Recife. A decisão é imediata e vale para todos os jogos, profissional e da base.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva foi publicada ontem à noite, em virtude da invasão de torcedores do Sport no gramado durante o jogo contra o Vasco no último domingo e das cenas de violência vistas no episódio. A medida já passa a valer de imediato. Na reta final do campeonato, o Sport não poderá contar com a força do seu estádio nem da sua torcida, seja jogando como mandante ou fora de casa. O STJD determinou também que, independentemente de onde o Sport mandar os seus jogos, as partidas aconteçam com os portões fechados. E nos jogos fora de casa, o clube pernambucano não terá direito à carga de ingressos destinada ao time visitante. O Sport já embarcou para o próximo compromisso, que acontece no sábado contra o Londrina, no Paraná. Torcedores rubro-negros já não poderão entrar no Estádio do Café. Vale destacar que essas punições estão sendo aplicadas de forma preventiva. Na semana que vem, o Sport vai ser julgado pela invasão. O clube pode ser punido com a perda de até 10 mandos de campo, multa de até R$100 mil e também com a perda do ponto do empate contra o Vasco, com o time carioca sendo declarado o vencedor da partida. É apresentar defesa, apresentar recursos, defender os interesses do esporte para que seja, ao final, alcançado um julgamento justo. Famílias que moram em comunidades de São Lourenço da Mata receberam doações de alimentos que foram arrecadados no Jogo da Alegria. O projeto arrecadou 48 toneladas de alimentos durante uma partida de futebol solidária. O galpão fica na rua 8 de Maio, no bairro Chã de Tábua, em São Lourenço da Mata. Passou por uma transformação. A ideia foi dessa turma que faz parte da ONG Unidas pelo Bem. E esse embelezamento todo teve um motivo importante: dar as boas-vindas a famílias pobres do município que precisam tanto de ajuda para poderem levar alimento para casa. E as doações chegaram, bem no Dia das Crianças, depois de uma partida de futebol na Ilha do Retiro, no Recife, que arrecadou toneladas de alimentos. A ideia de Carla começou 3 anos atrás. O que me tocou a trazer o Jogo da Alegria para Recife foi as chuvas, né? Teve muita gente que sofreu, perderam entes queridos, perderam tudo. E nós resolvemos trazer alegria para o Pernambuco através do Jogo da Alegria, né? A solidariedade de todos os artistas que participaram. Tivemos amigos do Ronaldinho Gaúcho contra amigos do Whindersson Nunes e entre outras celebridades, digitais influencers que estiveram aqui em Pernambuco ajudando nessa causa solidária, que é o maior evento beneficente esportivo do Brasil. Josi, a presidente da ONG Unidas pelo Bem, não se aguentava de emoção com as doações. Maravilhoso, é algo que não tem como explicar, né? Só agradecer a Deus. E não só a Deus, a cada pessoa, né, que doou lá para o Jogo da Alegria 1 quilo de alimento, que foi lá participar daquele evento maravilhoso. E acabou que eles resultaram nisso aqui, em ajudar pessoas, né? Eu tenho 700 famílias cadastradas, onde a gente tem um acompanhamento dessas famílias, de visitas nas casas, de todo um acompanhamento, né, social com elas. Então foram as pessoas escolhidas dentro do projeto e uma parte eu escolhi as pessoas que viviam dependendo do lixão. Aos poucos, o lugar foi ficando movimentado e cada família recebeu uma cesta básica. E essa cesta básica vai ajudar quantas pessoas assim na sua casa? 6 pessoas. Tá difícil, viu? Em casa tá tudo parado, só de bico. O auxílio, né? Essa família cresceu, vai ajudar muito. Rosemary trouxe a neta, Aruana. As doações vão alimentar outras 4 pessoas que moram com elas. Ótima, maravilhosa. Agradeci mesmo a Deus. E depois do intervalo, profissionais do setor de beleza e noivas procuraram a polícia para denunciar que foram vítimas de um calote. E as alternativas do IBGE para moradores que não conseguem responder o censo de forma presencial. Agora, 6 horas e 58 minutos, o NE2 volta já. De volta com o NE2 para te contar que profissionais do setor de beleza e noivas procuraram a polícia para denunciar que foram vítimas de um calote. A notícia está no nosso portal na internet, o G1 Pernambuco. Olha, o grupo esteve hoje na Delegacia de Piedade, em Jaboatão, informando que a empresa Daniele Oliveira Makeup não prestou os serviços oferecidos para os clientes, nem repassou o pagamento para os prestadores de serviço. Aqui a foto do pessoal na frente da delegacia e as informações.
Juntando todas as dívidas, o débito seria de quase R$90 mil. O G1 conversou com o marido de Daniela Oliveira, a dona da empresa. Israel Guedes informou que a esposa está internada no Hospital da Restauração com suspeita de AVC e que, por isso, ela deixou de atender clientes nas últimas semanas. Sobre a falta de pagamento para prestadores de serviços, Israel Guedes disse que existem dívidas, mas o valor é menor do que o informado pelas profissionais. O G1 Pernambuco tem outros detalhes, é só você apontar aí a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Até o dia 1º de dezembro acontece em todo o país o censo do IBGE. Para quem ainda não respondeu o questionário de forma presencial, porque não estava em casa ou por outro motivo, o IBGE disponibiliza alternativas para ninguém ficar de fora da pesquisa. Eu sou do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que está passando pelo Brasil inteiro para fazer a contagem da população, que é o censo. Esta é a rotina de Elisa desde agosto, quando o censo 2022 começou a ser feito em todo o país. De porta em porta, a recenseadora vai atrás de respostas para o questionário que vai mapear a população no Brasil. Ela já visitou mais de 1000 casas. A maioria das pessoas, elas recepcionam bem, né? Elas já aceitam bem, deixam a gente entrar. Na pesquisa, o IBGE divide os bairros em setores. Atualmente, Elisa fica no bairro da Imbiribeira, no Recife. Lá, ela entrevistou Dona Maria, agente de saúde há mais de 20 anos. Ela respondeu as questões sobre ela e as pessoas que moram na mesma casa. Tudo bem rápido. É muito importante, importantíssimo a gente ter os dados atuais da nossa comunidade, não, só do Brasil inteiro, né? É muito importante para poder ajudar no trabalho que vem por aí. Existem 2 tipos de questionário. O básico, com 26 perguntas, que a pessoa responde rapidamente, e o ampliado, que tem 77 questões. A escolha do tipo de questionário é feita pelo sistema do IBGE. Seu Manuel é vizinho de Dona Maria e também participou da pesquisa, respondendo ao questionário básico. Foi rápida e muito importante mesmo. Tem que saber quantas pessoas tem, né? Muita gente não sabe. Eu mesmo não sei. Mas nem sempre os recenseadores conseguem fazer a pesquisa. Durante as visitas, Elisa encontra algumas dificuldades. Pessoas que se recusam a responder o censo e moradores que não estão em casa no momento da visita. As recusas não são a grande maioria, mas infelizmente elas pesam, né? Porque querendo ou não, essa pesquisa ela depende muito de todo mundo colaborar, né, com essa situação. Mas, assim, não é a grande maioria que vai recusar, mas as que recusam é realmente complicado, assim, reverter. Algumas dá, com você, né, conversando como funciona o censo, mas tem outras pessoas que realmente não querem fazer de jeito nenhum. Quando o morador não consegue responder as perguntas feitas pelo recenseador na hora da visita, o IBGE tem algumas alternativas para que ninguém deixe de participar do censo. Qualquer morador, qualquer informante, ele tem a opção, as 3 opções de resposta para o questionário, que pode ser feita presencialmente, pode ser feita por telefone ou pela internet. A hora em que o informante ele vai escolher isso é na hora que ele tem a abordagem com o próprio recenseador. Se a opção for feita por telefone, vai ser marcado um horário com o próprio recenseador que vai fazer a ligação para aquele informante para que ele responda. Então, caso ele opte por fazer a resposta por internet, o recenseador vai fazer o cadastro do endereço dele no equipamento, vai entregar para o informante um e-ticket, né, uma chave, um código, que ele vai acessar um site que está lá nesse código, que ele vai poder responder as perguntas pela internet. A grande maioria das pessoas responde a pesquisa de forma presencial. Apenas 4.973 pesquisas foram feitas por telefone e 3.025 pela internet. Foi o caso do Juliano, que mora em Boa Viagem, no Recife. O recenseador foi à casa dele 2 vezes, mas não havia ninguém. Infelizmente, no dia a dia, a gente não tem, né, uma agenda que a gente consegue conciliar também com a agenda do licenciador. Então, eu acho que a melhor forma de fazer, na minha opinião, seria através da opção online. Se fossem nos dados anteriormente, eu acredito que até com uma velocidade maior, nós teríamos feito. Tem um telefone para tirar dúvidas sobre o censo do IBGE. É o 0800 721 8181. E a seguir, o compromisso da campanha das candidatas ao governo do estado neste segundo turno. 7h05, o N2 volta em... Estamos ao vivo para todo o estado com as TVs Asa Branca e Grande Rio. Boa noite a todos.
Vamos ver como é que foi o dia das candidatas ao governo do estado. Marília Arraes, do Solidariedade, passou o dia no Recife. Marília Arraes, candidata ao governo de Pernambuco pelo Solidariedade, esteve na sede do Movimento dos Trabalhadores Cristãos, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. A candidata foi recebida por eleitores com quem tirou fotos. Marília Arraes cumprimentou líderes evangélicos, pastores e cristãos de várias igrejas. Na formação da mesa, sentou-se ao lado de representantes religiosos. O encontro começou com uma oração entre todos os presentes. A proposta do grupo foi oferecer apoio para a candidata. Estavam pessoas de várias denominações, integrantes das igrejas Batista, Presbiteriana, Anglicana e Assembleia de Deus. No encontro foi lida uma carta de apoio à candidata. Durante a agenda de campanha aqui na sede do Movimento dos Trabalhadores Cristãos, Marília Arraes também falou sobre os projetos que tem para investir na saúde das mulheres e como pretende capacitá-las para o mercado de trabalho. Nós vamos ter a Casa da Mulher Pernambucana, que além de uma assistência integral à saúde, tanto em relação a exames de imagem, exames laboratoriais para gestantes que precisam completar seu pré-natal e também para mulheres que precisam fazer exame de rotina, mas ali naquele lugar vai ter uma porta de entrada para a cidadania, em que elas vão ter acesso ao microcrédito com taxas diferenciadas, porque a mulher é melhor pagadora do que o homem. E também inserção em qualificação profissional, em educação de jovens e adultos. É importante dizer que aqui em Pernambuco existem 12% de adultos, de pessoas que deveriam ler e não sabem ler. Então as mulheres vão ser inseridas em todo esse processo educacional e também de noções de empreendedorismo, para que possam abrir seu próprio negócio e serem encaminhadas ao mercado de trabalho também. A candidata do PSDB, Raquel Lira, fez campanha na região metropolitana. A candidata foi à sede da TV Tribuna, que fica no bairro de Ouro Preto, em Olinda, região metropolitana do Recife. Raquel Lira, do PSDB, esteve lá para dar uma entrevista e apresentar propostas para o governo do estado. A candidata do PSDB ao governo do estado disse como pretende atuar na área de direitos humanos aqui em Pernambuco. Raquel Lira explicou que propostas pretende desenvolver no executivo estadual. Nós vamos fazer um governo que consiga enxergar a todos, cuidar dos invisíveis e dos mais vulneráveis. Vamos combater todo tipo de exploração infantil, de trabalho infantil, exploração sexual. Vamos expandir a rede de delegacias de combate a crimes contra criança e adolescente, a delegacia de crimes contra a mulher, funcionando 7 dias por semana, 24 horas por dia. Vamos fazer de Pernambuco um estado que trabalhe pela cultura de paz, combater todo e qualquer crime de ódio e de intolerância. Olha só, no ano passado, mais de 700 pessoas LGBT foram vítimas da violência no nosso estado. Assassinato, homicídio, lesão corporal. Não dá mais para tolerar um estado desse jeito. Nós vamos proteger, cuidar, acolher e fazer um estado com cultura de paz, garantindo para nós um estado melhor para todos. Depois da entrevista na emissora de televisão em Olinda, Raquel Lira participou de outra entrevista. Desta vez, na TV Universitária. A candidata foi recebida pela militância do partido. Cumprimentou funcionários na entrada e foi para o estúdio. Durante a entrevista, Raquel Lira detalhou algumas propostas presentes no plano de governo. E nós ficamos por aqui. Hoje o NE2 se despede com imagens do Recife. Para você, uma boa noite.